Irmãos, nós estamos esse mês trabalhando o tema sobre maturidade cristã. Nós já discorremos durante o mês vários assuntos relacionados à maturidade cristã, como adquirir a maturidade cristã, o caminho a percorrer para se chegar à maturidade. E hoje, finalizando esse tema, sobre maturidade cristã, eu queria trazer algumas informações também para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que a gente possa crescer e alcançar essa maturidade que é muito valiosa e importante para a nossa vida espiritual. Amém? Quero convidar vocês a acompanhar comigo a leitura do livro de 2 Reis, no capítulo 4, e o verso 38 a 42, ou melhor, ao 41. 2 Reis, está aí no telão, se você quiser acompanhar comigo a leitura. O texto diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: Põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, algumas traduções falam parreira, Apanhou alguns de seus frutos, encheu deles o seu manto e, quando voltou, cortou-as em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, fala ao coração da tua igreja, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, convença a cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, mediante a tua palavra nessa noite. Sê conosco nesse tempo e fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma história assim bem inusitada, Aparentemente, se a gente olhar para essa história, o que a gente pode aprender sobre maturidade com uma história como essa? Essa história narrada no livro de 2 Reis, ela faz parte da vida de um profeta chamado profeta Eliseu. Eliseu ele foi aluno, sucessor de Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Elias tem uma relevância muito grande, muito importante na trajetória do propósito de Deus em relação ao povo de Israel. E antes de ser levado ao céu por um redemoinho, porque a grande maioria das pessoas acredita que Elias foi levado aos céus por uma carruagem de fogo, mas Elias foi levado por um redemoinho. A Bíblia vai dizer, lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, que a carruagem passou por entre eles, separando-os, e logo depois um redemoinho tomou Elias e levou. E antes disso acontecer, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria que ele fizesse por ele. E Eliseu, ousado, destemido, pede, então, porção dobrada do seu espírito, tendo em vista herdar ali a sua unção e o seu ministério. E segundo o comentário Russell Norman Champlin, Elias e Eliseu, se comparado os seus milagres, Eliseu faz quase exatamente o dobro dos milagres destacados aqui que Elias também faz. Então, se contado ali os de mais destaques, Elias tem 7 e Eliseu 12, dando aí quase, literalmente, essa dobra de porção aí que Eliseu pediu. E o texto que lemos, irmãos, diz que Eliseu ele chega a uma cidade chamada Gilgal. E Gilgal significa círculo, talvez alusão
desse nome se refira pelo monumento de pedras que foi levantado neste lugar, em formato de círculo, após a travessia do Rio Jordão, quando Josué ele assume a liderança do povo de Israel, sucessivamente após a morte de Moisés. E Gilgal já havia sido palco de importantes acontecimentos em relação à história do povo de Israel. Gilgal já foi palco da manifestação de Deus e do propósito de Deus para o povo de Israel. Gilgal foi onde o primeiro acampamento dos israelitas foram estabelecidos depois da travessia do Rio Jordão. Gilgal foi onde todos os israelitas nascidos no deserto foram circuncidados. Foi onde foi ministrado a primeira ceia após a entrada, da Terra Prometida. Gilgal, ela serviu de base de operação para Josué durante a conquista de Canaã. Foi onde o rei Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, conforme o texto de 1 Samuel, capítulo 11, do verso 14 e 15. E em resumo, irmãos, Gilgal foi um lugar de grande importância para o propósito de Deus. Mas, posteriormente a esses acontecimentos, Gilgal ele se torna alvo da reprovação de Deus. Porque alguns profetas vão denunciar Gilgal. Olha só o que Oséias, capítulo 9, verso 15, vai dizer. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali eu os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais, todos os seus líderes são rebeldes. Lá em Amós, capítulo 4, e o verso 4, a parte A, diz assim, vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais. Uma cidade referência agora é palco de miséria e fome. Obviamente, por consequência dessas práticas pecaminosas que vieram acontecendo ao decorrer do tempo. E ali estava Eliseu, discípulo de Elias, e quando Eliseu ele pede, em um determinado momento ali, essa terra havia fome, Eliseu então pede para um dos seus servos colocar uma panela no fogo, ele estava ali rodeado de alguns discípulos, e ali ele pede para o seu servo, põe uma panela no fogo, vamos fazer um ensopado, vamos nos alimentar. Essa terra era uma terra com fome, uma terra escassa. E esse servo, provavelmente um servo inexperiente, ele vai até o campo e colhe uns frutos de uma parreira. Provavelmente não sabia, o que era aquilo ali. Alguns estudiosos vão dizer que é uma espécie de colossíntida, é o nome desse fruto. Como se fosse uma abóbora, alguma coisa nesse sentido. E que se ingerisse em determinadas quantidades, ela podia ser venenosa. E quando os homens, eles provam desse fruto, eles percebem ali que o negócio não está legal. O paladar provavelmente é alguma coisa amargosa. E eles gritam, morte na panela. Então Eliseu, ele aparece, pede um pouco de farinha, lança no caldeirão e diz assim, olha, fica tranquilo, está tudo certo, pode servir para o pessoal comer. Bom, irmãos, aparentemente, parece que essa passagem não tem muito a ver com maturidade. Mas se analisarmos aqui com atenção, nós vamos perceber que algumas atitudes contidas nessa história denotam maturidade. Maturidade que pode ser aplicada na nossa vida cristã cotidiana. Então, eu quero nesta noite, juntamente com vocês, olhar para essa passagem e destacar algumas atitudes que demonstram maturidade cristã. Porque, irmãos,
venhamos e convenhamos, nós vivemos hoje, os dias de hoje, nós vivemos uma escassez espiritual. Nós vivemos um momento de escassez espiritual. A Igreja de Cristo vive um momento de escassez espiritual. Nós vivemos um momento de crise, falta de alimentos saudáveis. Nós vivemos um ambiente contaminado por misticismo, por religiosidade, por erros doutrinários, por erros relacionais, emocionais. E o contexto eclesiástico, a igreja, o ambiente da igreja, está bem complicado. Sendo assim, nós podemos até comparar a vida cristã da atualidade com Gilgal, um lugar onde havia fome. O ambiente cristão, irmãos, ele está escasso do alimento espiritual. Um lugar onde já foi palco de fartura, hoje vive uma escassez de amor, de empatia. E pasmem, até da própria presença de Deus. Um lugar onde não tem do que se alimentar. Porque as pessoas parecem que vão para a igreja, elas ficam procurando, né? Tem fome, mas é diferente você se alimentar e matar a sua fome. Porque quando você está com fome e você quer comer alguma coisa, para enganar o seu estômago, você pega qualquer coisa. Mas é diferente de você fazer uma refeição que vai te dar sustância. Então, há uma diferença entre você matar a sua fome e se alimentar. E hoje o que a gente percebe é que as pessoas têm fome, mas elas não estão se alimentando. Elas estão apenas matando a sua fome, enganando o seu estômago espiritual, se é que me entendem. Então, olha só, irmãos, um lugar onde era palco da presença de Deus, e eu falo a igreja, hoje nós percebemos que a presença de Deus ela está escassa no ambiente eclesiástico. Um lugar onde vivenciávamos experiências da parte de Deus e muitas coisas boas, mas parece que hoje não é mais palco da ação sobrenatural de Deus. Um lugar onde se contribuía muito para os propósitos de Deus, hoje parece que não faz mais sentido. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o cenário tem mudado. E talvez hoje há uma escassez de Deus nesse ambiente, ou na nossa própria vida, porque a gente se afastou de Deus, porque nós saímos do propósito, Por quê? Tem tantos porquês. Mas olha só, mesmo em meio a esse cenário de fome espiritual, há uma possibilidade da atuação de Deus. Quando são tomadas atitudes maduras. Quando cristãos maduros, eles se posicionam. Eliseu, ele nos mostra que a resposta para tempos difíceis não é abandonar, não é fugir, mas é agir. E agir uma autoridade espiritual, coisa que está faltando para nós. Porque maturidade não é saber muito, é agir corretamente. Sendo assim, a maturidade cristã, ela se destaca em 3 aspectos que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, a maturidade cristã, o cristão maduro, ele permanece fiel. Olha só o que diz o verso 38. Havia fome naquela terra. A fome atingia a terra de Gilgal, um lugar de memórias, de consagração, de aliança. Agora é um cenário de escassez.
E mesmo assim, Eliseu, ele não foge da responsabilidade, ele não se afasta da dificuldade, mas ele permanece ali com os seus discípulos. Ele está tentando dar um jeito. Ele tá posicionado ali. A terra não é boa, o ambiente não é legal, mas ele está ali mantendo. A escola dos profetas está ativa, Eliseu está ali. E a maturidade é justamente isso. É constância, mesmo quando o ambiente ele não é favorável. Ele não esperou as coisas melhorar. Ele não esperou o ambiente mudar. Mas ele agiu. E aí eu pergunto para você, irmão, como que você tem se comportado diante de um cenário atípico, de um cenário de escassez espiritual? Qual é o nosso posicionamento? Você é daqueles que abandonam o chamado, o ministério, a vocação, o propósito, quando o cenário piora? A sua fidelidade, ela é firme simplesmente nos tempos de fartura? E quando há uma escassez ao seu redor, você logo se dispersa? Porque crentes maduros, irmãos, não se alimentam apenas do que Deus dá, mas do que Deus é. É diferente. Porque quando o culto esfria, quando a liderança falha, quando a casa, a família está em conflito, quando há uma demissão no trabalho, por exemplo, são situações que são atípicas, são situações contrárias, não favoráveis. Quando uma enfermidade chega, por exemplo, quando tudo parece que está dando errado, quando os ventos sopram ao contrário, o cristão maduro, ele permanece. Ele continua porque ele não depende de ambiente, ele não depende de circunstâncias, ele não depende de boas notícias, mas ele depende única e exclusivamente de Deus. Entende, irmãos? O que a gente percebe é que em meio a um cenário contrário, crentes imaturos, eles desistem, eles murmuram, eles abandonam a fé. Ah, não vou mais na igreja. Eles fogem da realidade, mas o maduro, ele permanece. Ele permanece no propósito. E você abandona a sua fé ou o seu propósito nos dias difíceis? Ou você permanece firme em Jesus? Porque um cristão maduro, ele enfrenta as dificuldades que a vida espiritual gera. Ele enfrenta, como qualquer um outro. Mas ele não abre mão da fé. Ele permanece no propósito. Ele permanece fiel, custe o que custar. É igual a mensagem que nós ouvimos aqui de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não está bom? Glória a Deus. Está bom? Aleluia. Vamos para cima. Vamos continuar. Porque o crente maduro, o cristão maduro, ele permanece fiel, custe o que custar, independente das circunstâncias. O seu relacionamento com Deus, ele não depende de condições. Porque a fome e a escassez, irmãos, ela não afasta os fiéis, mas ela revela os maduros. É isso que a gente percebe. Então, o cristão maduro, que vive a maturidade cristã, ele permanece fiel. Ele não depende de situações, ele não abandona a sua fé quando os ventos contrários sopram, quando a terra está escassa. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai se posicionar, ele vai tomar frente, mas ele vai manter. Porque ele é maduro. Ele entende que aquela situação, ela é uma situação que vai passar. Mas nós temos que permanecer fiéis, irmãos, independentemente das circunstâncias. Porque o nosso tempo é um tempo de escassez. Está difícil a gente alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito.
Tem muita coisa sendo oferecida aí. Mas qual é a fonte que você está se alimentando? Você está de fato se alimentando, você está matando a sua fome. Está enganando o seu espírito. Então, irmãos, que nós possamos manter a nossa fé, independentemente das circunstâncias, entendermos que Deus está no controle de todas as coisas e que esse tempo difícil, ele vai passar, mas vamos nos manter firmes, vamos nos manter em Deus, porque não há lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estarmos, não há outro lugar. Por isso que eu falo que as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu falar. Talvez eu não vá te convencer, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas quando você tem uma experiência com Deus, nada vai abalar a sua fé. Nada mais abala a sua fé, porque você sabe quem é o seu Deus. Jó disse assim, olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o vê. Agora eu sei quem é esse Deus. Então que nós possamos, em meio à escassez, em meio aos tempos difíceis, permanecer em Jesus, para que a gente possa reconhecer e conhecer mais a fundo quem é esse Deus que nós servimos. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Um segundo aspecto da maturidade cristã, irmãos, é que o cristão maduro, ele percebe os erros. E é interessante a forma como que o cristão maduro, ele trabalha o erro. Porque o texto vai dizer assim, ó, verso 39 e 40, ele fala que o servo, ele foi lá, apanhou os frutos, ele cortou lá, encheu a camisa, né? E levou, picou lá, colocou no caldeirão, disse, ó, está pronto aqui. Mas ao provarem, alguém percebeu, disse, olha, a morte na panela. E percebemos aqui que um discípulo inexperiente, obviamente na intenção de ajudar, ele colheu alguma coisa tóxica, mas sem qualquer discernimento, ele não sabia o que era. O texto mesmo diz isso. Mas a intenção era boa. Mas a falta de sabedoria gerou veneno. E é assim, irmãos, que muitas igrejas são contaminadas no dia de hoje. Boas intenções, mas sem discernimento espiritual. Boas intenções, mas inexperientes, imaturos. Homens e mulheres que assumem posições, cargos, sem qualquer competência. E eles, muitas vezes, por necessidades, irmãos. Porque há escassez, há falta de pessoas que assumam, que vistam a camisa, que de fato entregam a sua vida para Deus, que assumem o propósito. E às vezes pessoas dispostas, mas às vezes não têm a competência. Assumem a posição por necessidade, mas acabam envenenando a vida espiritual da igreja. Mas note que Eliseu, ele não alarma. Ele não acusa publicamente. Ele não expõe o rapaz. Mas note que Eliseu, ele trabalha diferente. Porque ele é maduro. E ele entende que o erro, ele faz parte do processo de crescimento e maturidade. Ele era o líder. O líder maduro, ele não expõe o erro para ferir, mas ele disciplina com graça e amor para ensinar. Quem é maduro não fere o fraco, mas ele cura o ferido. E você olha para isso, né? Nós olhamos para isso e fazemos uma introspecção. Como nós temos reagido em meio
a essa divergência, né, de informações, a esse cenário caótico espiritual, como que nós temos reagido e nos posicionado com erros? Porque é fácil julgar, irmãos. É fácil a gente apontar. Se eu disser para você assim, olha para mim e aponte uma qualidade, você vai engasgar. Mas erros eu tenho um monte. Você vai apontar um monte. E como que a gente tem trabalhado isso, nós cristãos, né? Quantas vezes nós ferimos pessoas por não saber lidar com os erros delas? Porque maturidade espiritual não é se ofender menos, mas é restaurar mais. Aquele que é maduro espiritual, ele entende que às vezes o ingrediente venenoso, ele entra na casa, na igreja, no ministério, nos relacionamentos. Mas ele entende também que naquele ambiente, a sua missão é corrigir, é ensinar e é levar a cura. Os imaturos, eles fazem escândalos, né? Eles espalham. Eles não trazem correção e nem equilíbrio para tudo isso. Mas errar, irmãos, faz parte da natureza humana. E nós precisamos, como cristãos maduros, olhar com um olhar de amor, desejando não a derrota, mas o crescimento, a correção, o ensino. O cristão maduro enxerga o problema, mas ele busca solução e não plateia. O cristão maduro, ele chama para dentro e não joga para fora. O cristão maduro, ele traz para perto, não leva para longe. É incluir e não excluir. Ser cristão maduro é ser como Eliseu, que ao saber do problema, ele se posicionou, irmãos. Ele não buscou culpado. Ele tomou atitude. Então, em meio a um cenário caótico que nós vivemos de maneira espiritualmente, né? De maneira espiritual, qual é a nossa posição diante de tudo isso? Por isso que nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que nós precisamos estar conectados em Deus, porque Ele vai trazer esse discernimento para que nós possamos trabalhar com habilidade proveniente dEle, em relação aos problemas de convivência, de ambiente, de escassez. Porque ser um cristão maduro é esse. Quando nós percebemos o erro, não é acusar, não é julgar, mas é amar, é discipular, é disciplinar. Porque está cheio de gente, de pessoas machucadas, feridas, porque são acusadas de um erro de percurso. E como que nós nos portamos diante desse tipo de problema? Eu sei que é difícil, irmãos, mas é algo para a gente pensar. É algo para a gente analisar qual é o nosso posicionamento diante de uma dificuldade como essa. Alguém errou, colocou veneno na panela. Se fosse nós lá, qual seria a nossa atitude, né? Pega esse cara, joga ele para fora. Onde que está querendo matar todo mundo? É assim que a gente faz. Mas Eliseu não falou nada. Cara, ele foi lá, assumiu a bronca. Isso é cristianismo, irmãos. É pagar o preço. Não estou falando para você assumir a culpa dos outros. Eu estou dizendo para você ter consciência e olhar para si mesmo, ao analisar e a observar e a perceber um erro. Que nós possamos trabalhar isso na perspectiva de Jesus. Um olhar de Jesus. Entende? Amando, ensinando, corrigindo e exortando. Não apontando, julgando e condenando. Há uma diferença em tudo isso. Então, o cristão maduro, ao perceber o erro, ele busca solução e não um culpado. Então, que nós possamos, de maneira madura, trabalhar o nosso ambiente,
a igreja, nosso trabalho, em casa, nossa família, que nós possamos pedir a Deus que nos ajude, que ilumine a nossa mente, que nos dê essa compreensão, para que a gente possa cada vez mais viver essa maturidade cristã. E um terceiro e último lugar, irmãos, o cristão maduro, ele promove cura. O verso 41 diz assim: então disse ele, trazei farinha. E ele deitou a farinha na panela e já não havia mal nenhum. A farinha, geralmente, é uma base nutricional. E um ingrediente tão simples, mas representa, uma representatividade bem grande. Eliseu, ele pega ali, lança a farinha na panela e está tudo certo. Você comeria numa ocasião como essa? Porque a farinha não ia resolver nada ali, Mas Eliseu simplesmente pega um punhado de farinha, coloca na panela e diz assim, olha, pode servir. A gente ficaria meio receoso, Falando, poxa vida, E agora? O que eu faço? Esse caldeirão de ensopado aí, rapaz, perdi tudo. Eu não vou comer isso aí, não. Mas olha só que interessante, Eliseu, ele lança ali dentro da panela aquilo que representa a base alimentar espiritual, a palavra de Deus. O que purificou a panela não foi a farinha, mas foi Deus mediante uma atitude madura de fé da parte de Eliseu. Percebe que ele não troca a panela, ele não joga o conteúdo fora, mas ele traz uma restauração para aquele conteúdo sem retardar o processo, ou seja, o tempo de cozimento. Isso foi preservado. Não foi um tempo perdido, entende? Então, o que nós podemos perceber aqui é que o erro no processo da maturidade pode se considerar um acidente de percurso. E por conta disso, irmãos, nós não podemos menosprezar o tempo e todo o processo que se deu para chegar ali. Porque cada um de nós, Deus vai trabalhar de uma forma. Talvez a sua estrutura de fé, ela seja diferente da minha. Aquilo que você tem passado, para você talvez é um peso, está difícil. Talvez eu tiraria de letra. E vice-versa. Talvez a minha estrutura de fé não seja compatível com a sua. Você passa, ou passaria, os problemas que eu enfrento tranquilamente. Mas todos nós temos um processo, não é verdade? Então Deus, ele trabalha conosco de maneira imparcial. Eu não posso generalizar a forma com que Deus age. Então, a forma que Deus trabalha na sua vida é diferente da minha, porque os propósitos de Deus, para nós, são individuais. Então, um acidente de percurso, ele não pode, infelizmente, atrapalhar tudo aquilo que já vinha sido construído. É por isso que muitas pessoas estão abandonando a fé. Porque são julgadas, são martirizadas, às vezes por causa de um erro, um acidente de percurso. Irmãos, nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens, nós temos falhas, nós temos defeito, nós temos problemas, nós temos nossas limitações, nós temos aquilo que nos perturba, o nosso consciente, as tentações, tudo isso faz parte da natureza humana. Mas o que a gente precisa entender é que um acidente de percurso, Deus, ele estende a mão, e nós muitas vezes não. Deus, ele está o tempo todo. Não é? Isaías fala, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos alcançar, e nem o seu ouvido ensurdecido para que não possa nos ouvir. E muitas vezes nós não temos essa condição de ajudar o que caiu. Nós deixamos, nós passamos de largo. Então, nós não podemos colocar ou jogar tudo fora simplesmente por um acidente de percurso. Nós temos que valorizar, irmãos, todo o processo,
todo o trabalhar de Deus na vida de cada um, seja de quem quer que for, quem quer que seja. E aí, diante de uma situação como essa, irmãos, fica difícil, porque quando nós olhamos para a nossa vida e quem nós somos em Deus, nós começamos a perceber quão falhos somos. E que nós precisamos também da mesma misericórdia e graça de Deus, como qualquer outra pessoa. Então, a nossa presença como cristãos maduros, em ambientes de escassez, precisa fazer a diferença. Nós precisamos levar aquilo que o ambiente precisa. Presença de Deus, o amor, a graça, a empatia. A nossa presença ela tem que purificar o ambiente. Ela não pode ser algo que contamina, que traz amargor, que amarga. Maturidade espiritual nos leva a isso, que ao invés de jogar tudo fora e abandonar o processo e desistir das pessoas, porque às vezes é difícil, né? Você está ali tentando, e parece que não sai do lugar. Mas ao invés de a gente jogar tudo fora, desistir das pessoas, nós somos chamados a levar a cura, a encorajar essas pessoas a permanecer, a continuar, porque não é fácil, é difícil o processo. E aí nós temos feito o quê, irmãos? Nós temos contaminado o ambiente ou nós temos trazido a purificação? Que aonde quer que nós passarmos, nós precisamos, irmãos, fazer a diferença. Maturidade cristã não é ser intocável ou perfeito, mas maturidade cristã precisa ser em meio às crises, presente e permanecer fiel. É ser paciente com os fracos ao perceber os erros. É ser agente de restauração ao promover cura. Então, você está disposto a tomar essa atitude? Deus ele não procura perfeição. Ele procura quem está disposto. Ele procura disposição, ousadia, atitude de jogar a farinha na panela. Gilgal representa a escassez de fome e da verdade. E em tempos difíceis, a gente come o que vê pela frente. Esse é o problema. A igreja ela tem adoecido por falta de alimento. E nós precisamos, como Eliseu, ser agentes responsáveis para preservar e servir um alimento saudável. Que Deus levante Eliseus, irmãos, em nossa geração. Que você seja um Eliseu, para fazer a diferença. Que ao olhar para esse episódio, nós podemos perceber que maturidade espiritual não está em saber muito, mas em agir corretamente. Eliseu ele esteve presente em meio à fome de Gilgal, mostrando que maturidade nos faz permanecer mesmo quando o cenário ele é caótico, ele se torna difícil. E o que nos motiva a permanecer é o propósito. Eliseu ele assume o lugar de Elias e por isso o propósito ele precisava ser continuado. Qual é o nosso legado? O que nós estamos deixando para os nossos filhos, para essa geração, que ela vai passar. Eliseu percebeu o erro e sem prejudicar quem errou, ele mostra uma atitude madura. Ele não age por impulso ou por vaidade, mas ele age com graça e misericórdia. Eliseu mostra que maturidade, ele não omite o problema, mas manifesta um instrumento de purificação. Alguém que traz a presença de Deus, um lugar que não tem.
Nós carregamos a presença de Deus. Esse ambiente, ele só tem a presença de Deus porque eu e você estamos aqui. Às vezes a pessoa, num momento de ministração, ela fala, vem Espírito Santo. Mas ele já está aqui. Era para ele estar aqui. A partir do momento que nós entramos nessa porta, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem que vir juntamente conosco. Ele não vai entrar depois. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Quando você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele veio tabernacular dentro de você. É morada temporária. Tabernáculo significa morada temporária. Enquanto eu e você estivermos nessa terra, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Aonde nós entrarmos, aonde nós estivermos, a presença de Deus ela precisa ser manifesta através da nossa vida. Então nós não precisamos de um ambiente propício para isso. Nós não precisamos de arrepio. Nós não precisamos de choro. Nós precisamos de alguém tocar nas nossas emoções. Não, nós precisamos apenas entender, irmãos, que nós temos a presença de Deus e que Ele está conosco aonde quer que nós estivermos. Seja em Gilgal, seja onde quer que for, Deus está conosco. Que nós possamos fazer a diferença nessa geração, no tempo em que nós estamos vivendo, de escassez espiritual, falta de alimento espiritual, que nós possamos, como Eliseu, tomar essa atitude e assumirmos o nosso papel com maturidade cristã. Amém, queridos?